Figuras planas 1. Neste vídeo vamos ver como representar polígonos que estão contidos, ou seja, assentes em planos horizontais ou de nível. Portanto, temos aqui nesta representação o plano horizontal de projeção, ν0, o plano frontal de projeção, φ0, e temos aqui um plano de nível que é o plano ν. Está aqui o seu traço frontal, f de ν, e aqui o eixo de x. Vamos começar por um quadrado. Se imaginar que este quadrado está assente neste plano de nível. Repare, o quadrado terá os lados todos iguais e terá 4 vértices A, B, C, D. Ora, para nós representarmos, vamos ver, basta puxarmos todas as linhas de chamada. Todos os pontos deste quadrado terão a mesma cota. Logo, teremos aqui A1, B1, C1 e D1. O que é preciso nós retermos daqui é que é exatamente na projeção horizontal, portanto, A1, B1, C1 e D1, que nós vamos ver a verdadeira grandeza do quadrado, ou seja, o quadrado tal qual ele é. Porque, uma vez que os pontos têm todos a mesma cota, reparem, A2, B2, C2 e D2 são tudo pontos com a mesma cota e a projeção frontal deste quadrado será pura e simplesmente este traço que está aqui. Com certeza que a posição do nosso quadrado pode variar, ele pode girar 360 graus, portanto temos aqui 360 posições no fundo diferentes. Ou praticamente 360. Se nós quisermos representar em dupla projeção ortogonal, o que é que nós vamos ter? Vamos ter A1, B1, C1 e D1, que será um quadrado exatamente em verdadeira grandeza, portanto com todos os seus lados com a mesma medida e com ângulos internos de 90 graus. E depois basta puxarmos a linha de chamada de cada um destes pontos e teremos aqui a sua projeção frontal. Ou seja, todos estes vértices terão a mesma cota que a cota do plano em que ele está assente. E cá está, que podem ver claramente que a projeção horizontal é então o quadrado em verdadeira grandeza. Vamos ver um outro exemplo. Neste caso, vamos ver um triângulo equilátero que está igualmente assente num plano de nível. No mesmo plano até. Reparem que temos aqui o triângulo equilátero, terá os três lados todos iguais, três vértices A, B, C. Agora vamos ver como é que se processa aqui as projeções. Portanto, cada um destes pontos vai ter aqui a sua projeção horizontal, A1, B1, C1, e, portanto, vamos ter aqui a projeção horizontal do triângulo. A projeção frontal do triângulo basta levar para ali os pontos A, B e C, e teremos A2, B2 e C2. Reparem que a projeção frontal do triângulo será um segmento que está aqui e que nós vemos aqui que tem todos os pontos a mesma cota. A projeção horizontal C1, A1, B1, aí sim nós vamos ver o triângulo em verdadeira grandeza. Vamos ver como é que representamos em dupla projeção ortogonal. Temos o plano de nível com uma determinada cota. Todos os pontos deste triângulo terão a mesma cota. Nós teremos que começar por determinar a verdadeira grandeza, ou seja, a projeção horizontal do triângulo, em A1, B1, C1, e aqui sim, todos os lados terão a mesma medida, uma vez que é um triângulo equilátero, e todos os ângulos também a mesma medida, neste caso 60 graus. Depois é só puxarmos então as linhas de chamada para cima e teremos aqui as projeções de cada um dos vértices, mais uma vez relembro, com a mesma cota que o nosso plano de nível tiver. Vamos passar a outro caso. Neste caso vamos ver um pentágono. Pentágono, 5 lados, todos com a mesma medida. Teremos aqui então A, B, C, D, E. E então, se nós quisermos as projeções deste pentágono, veremos que basta descer até ao plano horizontal de projeção, todos os pontos com a mesma cota. Teremos A1, B1, C1, D1, E1 e depois fechará em A1. Portanto, teremos a verdadeira grandeza do nosso pentágono na projeção horizontal. Na projeção frontal, no caso deste pentágono, os pontos C e D, como têm a mesma abscissa, assim como E e B também têm a mesma abscissa entre si,
Reparem que a projeção frontal de B e E ficam coincidentes, de D e C também coincidentes, apesar de faltar aqui o sinal de coincidente, e A será o ponto com menor abscissa, portanto, com maior abscissa, portanto, mais à esquerda. Então, a projeção frontal, este segmento que nós vemos aqui a vermelho, projeção horizontal, o nosso pentágono em verdadeira grandeza. Vamos ver a representação em dupla projeção. Temos então A1, B1, C1, D1, E1 e a fechar em A1 o nosso pentágono em verdadeira grandeza, os 5 lados iguais, com 5 ângulos internos que são de 108 graus. Depois, se puxarmos as linhas de chamada, teremos a projeção frontal de todos os pontos, portanto A2, B2, E2, C2 e D2, com a particularidade neste caso, como já vimos, que ponto B e E têm a mesma abscissa, assim como o D e o C também têm a mesma abscissa. A cota dos pontos, mais uma vez, será a cota que tiver o nosso plano de nível. Vamos ver ainda mais um caso. Um hexágono. Temos então aqui 6 lados iguais, portanto temos 6 vértices, A, B, C, D, E e F. Se quisermos a sua projeção horizontal e frontal, teremos que puxar as linhas de chamada até ao plano horizontal projeção, onde teremos A1, B1, C1, D1, E1 e F1, e aqui é onde nós veremos a verdadeira grandeza do nosso hexágono. A projeção frontal, todos os pontos com a mesma cota, A2, B2 coincidente com F2, neste caso tem a mesma abscissa, C2 coincidente com E2 também tem a mesma abscissa e, finalmente, D2, que é o ponto de menor abscissa. Em dupla projeção ortogonal, projeção horizontal, o nosso hexágono em verdadeira grandeza. Reparem que B e C, neste caso, dada a posição em que ele está, têm o mesmo afastamento. A e D têm também igualmente o mesmo afastamento e F e E têm igualmente o mesmo afastamento. Outra coisa que vocês também podem começar a observar aqui é que os segmentos BC e FE, ou EF, são segmentos fronto-horizontais. Reparem, ambas as projeções deles estão paralelas ao eixo de X, enquanto os segmentos AB, AF, CD e DE são segmentos horizontais ou de nível. Portanto, a verdadeira grandeza sempre na projeção horizontal. Outra coisa que podemos também observar aqui é que a cota de todos os pontos é exatamente a mesma. Neste caso, pontos B e F têm a mesma abscissa, assim como C e F também têm a mesma abscissa entre si. Vamos ao último caso. E o último caso é o caso de um círculo. Relembro que o círculo tem a circunferência que o circunscreve, e um círculo é também uma figura que pode ser circunscrita a qualquer um dos polígonos que nós representemos, seja ele um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono, um octágono, por aí fora. Portanto, o que nós vamos observar é que os pontos de um polígono que pertença a esta circunferência terão que estar sempre sobre a linha da circunferência neste caso, do círculo que está aqui. Mas voltemos à representação do círculo, em que temos um ponto O, que é o centro, portanto, do nosso círculo. E se nós quisermos a projeção horizontal e frontal, teremos aqui O1, teremos aqui O2. Na projeção horizontal irá ficar a verdadeira grandeza do nosso círculo, em que a circunferência terá o raio exato que nós atribuímos ao círculo, não é? Ou à circunferência. E a projeção frontal, como qualquer polígono, é apenas um segmento de reta. Vamos ver como é que isto se processa em representação diédrica. Temos o ponto O, O1, O2. Depois representamos a circunferência que está circunscrita ao círculo, com o raio que nós lhe atribuirmos. Reparem que nós vamos ter um ponto que fica mais à esquerda e um mais à direita, ou seja, um de maior abscissa e um de menor abscissa, que são os extremos de um dos diâmetros do círculo ou da circunferência. E depois teremos os pontos com maior afastamento e menor afastamento. Serão também os extremos da circunferência, portanto, mais em cima e mais em baixo, se quiserem ver assim. Se quisermos a projeção frontal, basta subirmos ponto C, portanto, de menor abscissa, e temos a projeção frontal do ponto C.
do ponto A, teremos aqui A2, portanto, um ponto com menor abscissa, e depois os pontos que têm maior e menor afastamento, neste caso B e D, que têm a mesma cota, portanto, a projeção frontal será coincidente e, neste caso, coincidente também com o centro, porque são exatamente os pontos de maior e menor afastamento. Vimos assim, então, alguns casos de polígonos assentes em planos de nível. Como devem calcular, se tivermos a representar polígonos que estejam assentes ou contidos em planos frontais, ou seja, planos de frente, a situação será exatamente inversa a nível de representação. Ou seja, se o nosso círculo, pentágono, quadrado ou triângulo estiverem contidos num plano de frente, a projeção horizontal já não é aquela que estará em verdadeira grandeza, mas sim a projeção frontal. Ou seja, este círculo estaria aqui na projeção frontal em verdadeira grandeza, enquanto a projeção horizontal passava a ser só um segmento. Isto processar-se-ia com qualquer um dos polígonos que estivermos a representar, em que então seria a sua projeção frontal que estaria em verdadeira grandeza. Se, por outro lado, os polígonos estiverem num plano de perfil, como devem calcular, basta imaginarem aqui algo perpendicular ao eixo X, em que nós teremos, então, uma projeção frontal, que será praticamente um segmento de perfil, não é? E uma projeção horizontal. Ou seja, para nós representarmos as projeções de qualquer polígono que pertença a um plano de perfil, temos que previamente construir, recorrendo à terceira projeção, o polígono em verdadeira grandeza, seja ele o círculo, triângulo, quadrado, por aí fora, e depois então fazer o processo inverso para termos as projeções horizontal e frontal de cada um dos pontos e termos assim então a projeção frontal e horizontal dos nossos polígonos nos planos de perfil.